Boa noite, torcida vascaína! Tudo bom com vocês? Hoje eu venho fazer um vídeo aqui para a gente poder comentar e trocar ideia sobre os melhores camisa 10 que jogaram pelo nosso Vasco da Gama. De antemão eu já falo que eu vou falar dos camisas 10 que eu vi jogar. Eu tenho 37 anos, o único que eu não vi jogar, mas o que eu vi de conteúdo dele no YouTube, porque ele parou de jogar em 92 ou 93, eu tinha só 5 anos de idade, é o Roberto Dinamite, que já é o maior de todos. A quantidade que eu tenho de material que eu vi dele no YouTube não precisa nem me convencer. Eu vou começar falando do meu top 10, tá? Em 10º lugar para mim, o camisa 10 do Vasco, que eu vi jogar, em 10º lugar para mim fica o Nenê. Eu já falo de cara para vocês. Por que o Nenê? O Nenê no século, ele só não tem mais gol que o Romário com a camisa do Vasco. Ele é o segundo artilheiro do Vasco no século. E o Nenê veio jogar no Vasco quando ninguém queria. Segurou a onda do Vasco, subiu da segunda divisão com o Vasco 2 vezes. Ele estava na parte do momento de construção do Vasco. O Nenê, ele vestiu a camisa do Vasco. Então eu boto ele em 10º lugar. Infelizmente ele só ganhou um campeonato carioca pelo Vasco. Queria que ele tivesse ganhado mais algum título de expressão. É isso aí, o Nenê tem meu carinho, ó. 10º lugar, Nenê é vascaíno. Em 9º lugar, quem eu coloco? O Denner. O Denner só não está no meu top 3 porque, infelizmente, com o acidente que aconteceu, o talento que o Denner tinha, a rapidez dele, a fome de bola, sabia fazer gol. Para mim, o Denner tinha tudo para ser um dos maiores da história do Vasco. Mas pode ter certeza, a família do Denner, que o Denner tem um carinho especial por nós vascaínos. E por mais que com o acidente que aconteceu, a história dele tenha sido muito curta no Vasco, a gente tem um carinho maravilhoso pelo Denner. Valeu, Denner, por tudo. Tá aí com o Papai do Céu, que Deus te abençoe muito. Em 8º lugar, eu coloco o Diego Souza. Diego Souza, que é vascaíno, mas não só por isso. Em 2011, ele comandou o Vasco no último título importante do Vasco em 2011, que foi a Copa do Brasil. Jogador forte, metia muitos gols. Está marcado na história do Vasco, é um que está marcado com títulos. Então, em 8º lugar, tem muito meu carinho. Diego Souza, para mim, está no top 8 aí do Vasco de camisa 10. Em 7º lugar para mim é o Pedrinho. Pedrinho já jogou com a 10 do Vasco e o Pedrinho, a carreira dele no Vasco fala por si só. Com a quantidade de lesão que o Pedrinho teve, ele conseguiu jogar do jeito que ele jogou e conseguiu conquistar tudo que ele conquistou, mesmo com esses problemas. Imagina se ele não tivesse. Enfim, Pedrinho para mim é o top 7 do Vasco, de camisas 10. Respeito muito o Pedrinho. Top 6. Top 6 o Felipe. Por que o Felipe está no top 6? O Felipe jogou muito tempo e jogou muito no Vasco como lateral esquerdo. Para mim foi o melhor lateral esquerdo da história do Vasco da Gama até hoje. Mas ele também, com a camisa 10, ele jogou muito pelo Vasco. Então o Felipe Maestro, para mim, está no top 6. É o maior ganhador de títulos da história do Vasco. E ele está no meu top 6 aí. Top 5. Para mim, meu top 5 é o Ramon Menezes. É outro também, camisa 10 do Vasco, ganhou tudo pelo Vasco, muito bom jogador, seleção brasileira, né? Um ser humano e um jogador incrível, totalmente profissional. O Ramon Menezes tem o meu carinho, está no meu top 5, Ramon Menezes. Top 4. Em 4º lugar eu deixo o Juninho Paulista. Foi 1 ano e pouquinho que ele ficou no Vasco, mas em 2000 que ele fez jogando com o Romário, Euler, não, o Juninho Paulista, 2000 e início de 2001 que ele jogou no Vasco, ele jogou muita bola, é meu top 4, assim. Em 2002 ele foi para a Copa do Mundo, foi campeão mundial com a seleção brasileira, jogando muita bola, representou demais a história do Vasco. Então o Juninho Paulista tem o carinho de todos nós vascaínos e ele está no meu top 4. Meu top 3. Meu top 3 eu queria até deixar um desabafo aqui, porque pouca gente fala dele. O cara tem 110 gols pelo Vasco da Gama, jogou Copa do Mundo,
Um dos caras que mais vestiu a camisa do Vasco em jogos oficiais é ele, o garoto Bismarck. Bismarck jogou muita bola no Vasco da Gama. Defensivamente, ofensivamente, era um jogador ímpar, jogava muito, 110 gols com a camisa do Vasco da Gama. Sinceramente, o Bismarck, eu vejo que o Vasco fala muito pouco dele, dos seus ídolos da história. O Bismarck é muito pouco falado. E foi um jogadoraço de bola. Depois foi lá para o Japão, onde ele é rei. Tu vê, o cara é idolatrado em outro país e não é idolatrado no país dele, inclusive por nós, pela nossa torcida. O Bismarck foi muito, 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 muito grande no Vasco. E é isso, meu top 3. Top 2, não tenho o que falar, né? É o nosso animal, o Edmundo. Edmundo jogando com a camisa do Vasco, para mim, que eu vi jogar, eu nunca vi nada igual. Tanto com vontade, habilidade, reverência, debochado, resolvia jogo, enchia estádio, fazia gol, saía rebolando, dançava a dança da bundinha e resolvia dentro de campo. O Edmundo, para mim, é o top 2 do Vasco. Se não tivesse o Roberto Dinamite, ele seria o top 1. E acho que o Vasco da Gama tem que estudar alguma maneira de poder homenagear o Edmundo, não sei se com uma estátua, mas com estádio novo, alguma sala de imprensa, alguma coisa. Tem o nome do Edmundo. O Edmundo também foi muito grande no Vasco da Gama. Ele é um cara que, mesmo depois de parar de jogar bola há tantos anos, ele carrega o nome do Vasco em todos os lugares, todos os dias. O Instagram do Edmundo é falando do Vasco. O cara é o vascaíno, assim, perfeito, vamos dizer assim. É um vascaíno que teve o privilégio de jogar pelo seu clube. É o Edmundo, isso aí. E o top 1 é o nosso, o meu, o seu, de todos nós, Roberto Dinamite. 2 Copas do Mundo, artilheiro da Copa de 78 e 82, ele quase não jogou, não entendo isso, até hoje. Imagina Roberto Dinamite e Zico naquela Copa de 82, mas fazer o quê, né? Roberto Dinamite, para mim, foi e sempre será o maior da história. O cara tem 800 gols pelo Vasco, cara. Quem vai passar isso? Ninguém. Não tem como passar. É o maior artilheiro de campeonato brasileiro, o maior artilheiro de campeonato carioca. Também ganhou tudo pelo Vasco da Gama, prêmios individuais, prêmios coletivos, fora que ele era um líder, depois foi presidente do clube, o mesmo caminho que o Pedrinho está traçando aí, né? Então o Roberto, para mim, é o número 1, não tem outro como ele, não vai ter, acho muito difícil. Roberto Eterno, como diz na camisa, né? É isso aí, rapaziada. Comenta aí se você colocaria algo mais, ou abrir um top 12, top 15, ou diminuiria para um top 8, top 5, top 6. Esses foram os melhores que eu vi jogar. Valeu? Uma boa noite. Comenta aí no vídeo, compartilha. Se inscreve no canal se você não está inscrito. E valeu pela moral. Um abraço. Tchau.